Olá pessoal, aqui é o Wesley do canal WCR Collection e hoje eu trago para vocês o review do Tiranossauro Rex Lobby Lockdown da Mattel. Vamos começar dando uma analisada na embalagem antes de começar o review, né? Eu vou explicar para vocês por que eu já tirei, né, o pacote e não mostrei o unboxing para vocês da figura. É porque, na verdade, né, eu peguei essa figura na Dinoloja com o Patrick, né? Muitas pessoas me perguntam se a Dinoloja é uma loja confiável para se comprar colecionáveis. Ela é sim, eu compro há quase 10 anos na Dinoloja, nunca tive problemas. É claro que às vezes demora 60 dias, 90 dias para chegar, porque as figuras são importadas, né? Então ela demora um tempinho para chegar, mas sempre chega. E o Patrick, ele é bem gente boa, ele faz a entrega completa, o produto vem bem embaladinho e não tem erro, certo? Então quem quiser comprar na Dinoloja, pode comprar à vontade, que é bem seguro, certo? Então eu peguei essa figura com o Patrick, tá? E essa figura está aberta justamente porque ele fez review no canal, unboxing review no canal dele. E ele perguntou para mim, né, se eu queria receber essa figura que já foi aberta para fazer o unboxing e review do canal dele, ou se eu queria esperar, né, uma nova leva dessas figuras que ia chegar para ele, embalada, né? Então assim, a diferença era só que ia estar na embalagem ou não, a figura é nova de qualquer forma, então eu decidi pegar a figura já aberta para vocês, para fazer o review o quanto antes. Dar uma olhadinha na embalagem, a embalagem padrão da Mattel, que a gente já está acostumado, né? Nós temos o logo de Jurassic World Rebirth, aqui embaixo o nome da figura, Tiranossauro Rex Lobby Lockdown. Aqui do lado nós temos outra imagem do Tiranossauro Rex com o logo da Mattel, né? Além dessa em cima mostrando o esquema de mordida dele, né? Aqui dentro nós temos essa floresta, que quase todas as embalagens novas de Jurassic World Rebirth vêm, né? Nós temos o logo novamente aqui do lado, dos dois lados da caixa. E na parte de trás da embalagem nós temos então a imagem completa da figura, né? Novamente o logo de Jurassic World Rebirth. Aqui as informações do aplicativo, né? Do DNA Code que fica no pé do dinossauro. Informações de fabricação, o logo da Mattel. Mordida enorme, o nome, né, do ataque que a figura faz quando você aperta no botão em cima dele, né? Então, aqui embaixo nós temos as licenças da Universal e da Amblin, fabricação do produto 2024, né? E também mostra, né, a montagem dele, já que ele vem com a cauda separada, né? Requer montagem uma única vez, aqui diz, né? Então encaixou, a figura está pronta. De embalagem é isso aí, nada diferente do que a gente já viu em outras embalagens da Mattel de Jurassic World Rebirth. Vamos então dar uma olhadinha na figura, né? Que é o que mais nos interessa. Vamos começar dando uma olhada nas cores que predominam esta figura, né? Ele começa com esse marrom bem escuro. Depois nós temos umas manchas já puxando para um preto, né? Um marrom bem escuro, talvez até dá para dizer que é um preto. Essas listras, né? Por cima do dinossauro, no pescoço, na cabeça também tem um pouco dessa mancha. Né? Infelizmente na cauda não tem. Depois nós temos essa parte aqui de baixo que é um marrom um pouco mais claro já. Que vai no pescoço e uma parte do peito do dinossauro. Os dentes, né, emborrachados, são de um creme, meio amarelado, né? A língua, o céu da boca, é tudo vermelho. Nós temos os olhos, um amarelo meio que puxando para um verde, bem clarinho já, com a pupila preta. E as unhas do pé são pintadas de um preto fosco, que na verdade, né, é uma peça que é colocada embaixo do pé, encaixado, né? Para não precisar pintar a unha, eles estão fazendo então as figuras agora com uma peça preta embaixo. Assim que você encaixa a peça, você encaixa as unhas também. Então, fica desta maneira que vocês estão vendo aí. Como você pode ver, o DNA Code, né, da Mattel, para quem quiser escanear aqui embaixo, no aplicativo. E de coloração é isso aí. Então, a cor predominante dele é este marrom, né? Ele lembra bastante a coloração do Tiranossauro Rex principal de Jurassic Park, né, a Rex.
né? E não lembra tanto o Tiranossauro Rex do filme em si, né? Do filme Jurassic World Rebirth. Mas, tirando isso, a textura dele é bem parecida com a do filme. Vamos começar dando uma analisadinha nessa textura? Ele é bem parecido com a textura que você encontra no Tiranossauro Rex Power Devour, né? Que é aquele eletrônico maior que a gente já fez review aqui no canal. Depois, no final, nós vamos comparar um pouco essas duas figuras, né? Então, se você observar, ele tem bastante escamas pelo corpo e em alguns momentos aparecem dobrinhas e osteodermas, né? Ó, você pode ver aqui bastante na coxa dobrinhas de pele, né? Mas a presença das escamas também está ali no meio das dobrinhas, ó. Aqui no joelho, ó, as dobrinhas estão aparecendo mais aqui na parte de trás e na parte da frente do joelho mais escamas, né? E claro, né, o pé tradicional dos terópodes da Mattel, né? Com essas dobrinhas em cima dos dedos, certo? A parte de baixo vocês já viram, né, que tem um pouco de textura também de dobrinhas. O logo de Jurassic Park e Jurassic World, né, o render da Rex, o DNA Code. As unhas são ocas, né? Por baixo dá para ver. Já que nós estamos falando das coxas, vamos dar uma olhada por dentro aqui das coxas. Aqui nós temos bastante escamas no lado de dentro da coxa até certo ponto. Depois começa então a aparecer as dobrinhas. Aqui nós temos essa unha que não foi pintada, né? E aqui na parte do calcanhar de trás, aqui ó, bastante dobrinhas de pele. Outra perna, bastante escamas também, até certo ponto. Depois começam então as dobrinhas até o calcanhar, certo? Por que eu comecei analisando as coxas, né, e as pernas, de vez de analisar o restante do corpo desse dinossauro, né? Só para explicar para vocês. Basicamente, a maior parte do corpo desse dinossauro, a textura é a mesma do Power Devour que a gente já fez review aqui no canal. Eu comparei as duas figuras antes de fazer o review e eu pude observar que a grande diferença entre essas duas figuras eram as pernas, que foram remodeladas. Você pode comparar que as pernas são bem diferentes, tá? Uma das outras, tá? E outra parte que eu notei que é um pouco diferente também é o pescoço. O pescoço tem uma modelagem nova, parece também. Nós temos escamas, bastante escamas nessa parte aqui próxima ao corpo, né? E bastante dobrinhas aqui, que o Power Devour também tem, tá? Mas não são exatamente iguais. Se você comparar os dois, você vai observar que as camadas de dobrinhas são um pouco diferentes entre essas duas figuras. Aqui embaixo tem bastante dobrinhas também. Essas dobrinhas continuam aqui na mandíbula inferior, né, da figura, que depois vão aparecendo as escamas, né? Essa escama bem grandona que já é um clássico desse Tiranossauro Rex de Jurassic World Rebirth, junto com outras escamas bem grandes. Depois aparecem umas escamas menores em meio a essas escamas grandes. Alguns pontos eu achei um pouco fracas, as escamas não aparecem com tanta evidência. Aqui na ponta do queixo, ó, quase que não aparece escamas nessa parte aqui. Aqui ficou mais evidente, né? As escamas, mas aqui na parte da frente não aparece tanto. Parece algumas rugas apenas nessa mandíbula inferior aqui. Enquanto no pescoço, né, continuam essas dobrinhas, com algumas escamas mais próximas do corpo e dobrinhas mais evidentes quando vai chegando mais perto da cabeça, né? Aqui em cima você tem 3 fileiras de osteodermas, né? No pescoço, e essas osteodermas continuam pelo corpo todo do dinossauro. Continua até na cauda. E vai até o finalzinho da cauda, essas 3 fileiras de osteodermas. E como eu falei, né, o pescoço tem bastante dobrinhas, né? E aqui depois do pescoço nós temos essa cabeça magnífica, né? Bem detalhada, com bastante escamas, né? Os detalhes ao redor dos olhos são bem bonitos, né?
Tem bastante dobras de pele. Tem bastante rugas. Osteodermas. Dá para ver até o ouvido do dinossauro esculpido aqui atrás. Algumas marcas de ferimento que ele também tem em ambos os lados. Como você pode ver aqui. A sobrancelha dele bem evidente, né? Olha como tem escamas aqui, a parte de trás dos olhos também. A parte de cima da cabeça tem um pouquinho de escamas também. Temos aqui o focinho. E ele tem uma visão binocular, né? Você pode ver que dá para enxergar os dois olhos dele. Então, como se ele chegasse bem de frente, né? Esse tiranossauro. Se tratando, né, do restante do corpo, como vocês puderam ver, essas osteodermas que seguem por todo o corpo. Em meio a essas osteodermas tem bastante dobrinhas de pele, né? Que ficam bem evidentes. A parte de cima do dinossauro, principal foco aqui são dobrinhas de pele e osteodermas, né? Continuam pela cauda, mas você pode ver que entre as dobrinhas tem bastante escama, né? É uma mistura de escamas, dobrinhas e osteodermas, né? Esta parte de cima do dinossauro, como vocês podem ver aí na imagem. E as osteodermas vêm até aqui ao final, as escamas também. As dobrinhas vão ficando mais raras aqui, né? E vai ficando mais evidente conforme a gente vai vindo para a parte da frente do corpo do dinossauro, né? Como você pode ver do lado, né? Já tem mais escamas, né? Ó, aqui no lado da barriga dele, o que predomina são as escamas, não tem tanta dobrinha, são bem poucas, né? Tem uma dobrinha apenas aqui embaixo e uma aqui. Aqui na parte de trás da coxa tem algumas dobrinhas que tentam ligar, né, com a parte de cima que é cheia de dobrinhas, mas aqui tem muita escama, né? Muita escama nesta parte. Essas escamas continuam também na cauda. Aqui nesse lado, ó, a barriga tem mais dobrinhas do que o outro lado, ó. Temos algumas marcas aqui, né, próximo da costela do dinossauro, em meio a várias escamas bem grandes. Aqui próximo da coxa desse lado também tem bastante dobrinhas com escamas. Se tratando da parte de baixo do dinossauro, nós já podemos ver então uma textura um pouco mais leve, né? Como a gente já tinha falado do pescoço, vamos começar analisando aqui, ó, dessa parte aqui que foi pintada parcialmente. Você pode ver que tem bastante dobrinhas, né? No sentido horizontal, bastante dobrinhas. Não tem escamas evidentes aqui na parte de baixo, apenas dobrinhas, né? Essas dobrinhas continuam na cauda e vão ficando cada vez mais fininhas e menos detalhadas, né, na parte de baixo do dinossauro. Mas fica bem evidente a diferença entre a parte que é, né, a parte de baixo do dinossauro, a parte que você vê o lado dele, olha como muda a textura de dobrinhas, né? Vão ficando umas dobras um pouco maiores, depois passam para escamas bem grandes, e essas escamas vão se misturando com outras dobrinhas e osteodermas na parte de cima do dinossauro. Ainda nas texturas, nós temos também os bracinhos, que tem uma textura de escamas um pouco mais leve também. Você consegue ver melhor aqui em cima, próximo do ombro. Já próximo do cotovelo, as escamas ficam um pouco mais fracas. E depois os dois dedos, né, do dinossauro Rex, nós temos então várias dobrinhas de pele. Isso dá para ver nas duas mãos, né, que os dedos têm bastante dobrinhas. E o restante do braço são escamas pequenininhas e vão ficando maior próximo do ombro. No lado de dentro dos braços também isso acontece, você pode ver aí
dobrinhas nos dedos, escamas no restante do braço do T-Rex. Falando das articulações do nosso Tiranossauro Rex, ele tem uma articulação que abre e fecha as pernas. Consigo girar essa perna 360 graus. Certo? Temos uma cauda que tem um boy joint, que consegue girar também para cima, para baixo e para os lados, além de girar totalmente. Temos também os braços, que também são duas boy joints, né? Uma em cada braço. Posso girá-lo, abrir, fechar e deixar em diversas posições os membros superiores. Depois nós temos aqui também a cabeça, o pescoço, que tem uma articulação, né? Nós temos aqui um movimento, não chega a ser uma boy joint completa porque ela não gira, mas ela tem bastante articulação. Dá para virar para a direita e para a esquerda, subir e descer com bastante facilidade. E depois nós temos então a mandíbula superior e a mandíbula inferior, né, que são articuladas. Elas ficam sempre fechadas por causa do mecanismo, mas dá para abrir com a mão, né? Ou então você usa o mecanismo, que é esse botão escondido nas costas do dinossauro, que ao apertar, você abre a boca dele. Aqui dentro da boca nós temos também um pouco de textura que a gente não comentou antes. Um pouquinho de textura aqui do lado, igual os padrões que a Mattel já tem em suas figuras, né, da linha principal. Umas ranhuras aqui dos lados. A própria língua tem um pouco de textura, ela é um pouco emborrachada, mas é bem leve. A parte de baixo da boca e a parte de cima, no céu da boca, também tem um pouco de textura. Não é muito evidente. Sobre as medidas do nosso Tiranossauro Rex, nesta pose neutra que ele tem aproximadamente 45 centímetros de altura na cabeça. Ele chega a ter uns 19 centímetros, ou aqui no meio do tronco nós temos em torno de 17 centímetros. Claro que as medidas, né, vai depender da posição que você colocar o dinossauro. Se nós levantar um pouco mais ele e botar nesta pose, você já vai ter uma altura bem diferente da anterior, chegando aí a uns 23 centímetros de altura na cabeça. E o comprimento também reduz um pouco para 42 centímetros mais ou menos, né? Porque ele se inclina para cima. Trazendo algumas comparações, começamos com o Tiranossauro Rex, né? Que estreou a linha da Mattel lá em 2018, né? Apesar de que esse modelo que eu tenho aqui não é a primeira versão que saiu, né? Mas o molde é o mesmo, né? Essa é a versão que vem com o Ford Explorer que eu tenho aqui, né? Mas a primeira versão que saiu é exatamente a mesma, só que com uma coloração um pouco mais alaranjada, né? Você vai observar que as duas figuras têm um tamanho bem parecido, apesar de o novo Tiranossauro Rex Love Like Down ser um pouco mais robusto, né? Vou colocar ele numa pose mais neutra para a gente poder observar. Observe que o T-Rex Love Like Down é bem mais parrudo, né? Pescoço mais grosso, o tronco é mais grosso, né? Mas o comprimento dessas duas figuras é bem semelhante, tá? Não tem quase nada de diferença no comprimento. Claro que as texturas mudaram, né? As articulações. Isso é uma evolução que a Mattel vem fazendo em suas figuras. Outra comparação importante, né? É fazer o Tiranossauro Rex Love Like Down com o seu primo mais próximo, o Power Devour, né? Como vocês podem ver aí, a diferença de tamanho é bem grande, né? O molde que foi utilizado para um, provavelmente foi reaproveitado para o outro, né?
Então, assim, as osteodermas, as escamas no corpo, como vocês podem ver aí, são bem parecidas. Vocês vão observar que as mesmas dobrinhas estão nos mesmos locais, em todos os dois lados da barriga, né? Os dois braços, né? Há uma pequena diferença nos dois pescoços, então isso aqui talvez tenha sido remodelado, né? E a maior diferença evidente são as pernas. Se vocês observarem as duas coxas, vocês vão observar que aqui tem bem menos dobrinhas, né, no Power Devour do que na versão Love Lockdown. Até mesmo na cabeça, nas texturas e nos ferimentos que tem aqui na cabeça. Observe que todos os dois têm o mesmo ferimento na cabeça. E essa então é a comparação entre o Love Lockdown e o Power Devour. E claro, né, não poderia faltar a comparação com o Tiranossauro Rex da coleção Hammond Collection, né? Nós podemos observar que a diferença de tamanho é bem grande, né, entre os dois dinossauros. O grande barato da versão Love Lockdown, né, é que os pés são bem proporcional ao tamanho da figura, diferente do T-Rex da Hammond, que tinha uns pés bem grandes, né? Mas na posição neutra a gente já pode ver que a diferença de tamanho, tanto de comprimento e altura, é bem evidente nessas duas figuras, né? Muitos dizem, né, que o crânio desse novo Tiranossauro Rex é muito melhor do que a versão da Hammond. Vamos dar uma comparada com os dois aqui. Ele tem bastante textura, né? Não que a Rex da Hammond não seja bom, mas claro que essa versão do Love Lockdown tá conquistando a galera, né? Esses dentes emborrachados, bem detalhados. Tá sendo uma evolução das figuras da Mattel. E no vídeo de hoje era isso, pessoal. Gostaria de pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e, se possível, seguir o meu Instagram WCR Collection, onde eu coloco as fotos de ação dos meus colecionáveis. Valeu, pessoal, e até a próxima!